Vamos falar sobre isso. Eu quero também falar um pouco sobre três aspectos que podem levar essa história toda a fazer água, a dar zebra e representar um gol contra do governo Bolsonaro em relação até mesmo aos próprios apoiadores. Primeiramente, sobre São Paulo. O que Dória disse é que pode haver jogo aqui desde que o Plano São Paulo seja levado em conta. O que é o Plano São Paulo? Que foi utilizado no Campeonato Paulista, por exemplo. Todos os jogadores testados, testagem de todos os profissionais envolvidos com os jogos, sem a presença de público. E no Campeonato Paulista, o Plano São Paulo, que é o Plano São Paulo em relação à Covid no geral, não só sobre o futebol, o plano incluía também programar os jogos para o mais tarde possível. Por isso tivemos aquelas situações até curiosas de jogos terminando à 00h15. Então tinha jogo das 8 da noite, o jogo das 10h15 da noite, que muitas das vezes terminava à 00h15. Só que eu já sei de informação de bastidores que a pressão sobre o governador de São Paulo é semelhante à relatada por Leonardo em relação às autoridades municipais e estaduais no Rio Grande do Sul. Ou seja, inclusive pressões que vêm da própria área de saúde do governo estadual e do governo municipal, que está com aquele que até então era vice-presidente até o falecimento do prefeito Covas. Então, vice-prefeito, melhor dizendo, até o falecimento do prefeito Covas. Então, a pressão é tão grande que aqui também podemos ter um revertério até amanhã de manhã. Essa é a notícia. Agora vamos a alguns aspectos interessantes, curiosos dessa excrescência, porque eu não vejo outra palavra para definir tudo isso, dessa aberração, dessa excrescência. Primeiro aspecto é o seguinte: a Colômbia não pôde porque tinha manifestações de rua com confrontos entre policiais e manifestantes. A Argentina não pôde porque os números da Covid, que são bem menores que os nossos, estão começando a crescer, e o governo argentino ponderou que é melhor evitar que cresçam ainda mais. O Brasil consegue juntar as duas coisas. Está tendo manifestações de rua a favor e contra o governo com confronto com policiais, como aconteceu em Pernambuco, e está tendo também números elevadíssimos da Covid. O Brasil, que concentra os dois motivos do não da Argentina e da Colômbia, virou o Brasil do sim, do Rogério Caboclo, da CBF, presidente da CBF, e do presidente Bolsonaro. Então é realmente muito curioso, né? O Brasil reúne os dois problemas e acha que a Cova América ou Cepa América pode ser uma solução. O outro aspecto que eu estou reparando ainda pouco abordado, já foi abordado, mas ainda pouco, Marcos, é a posição dos atletas. Imagine você se, de repente, Lionel Messi diz: Brasil não, números altíssimos de Covid, não vou. Imagina se um Cavani uruguaio, imagina se um atleta, um outro craque da Argentina, um outro craque colombiano, eu não vou falar do Rames Rodrigues, porque esse foi cortado, né, injustamente, segundo ele, da seleção colombiana. Imagina se esses grandes talentos começam a dizer não. Se as estrelas disserem não, estará consolidado um duplo fiasco. O primeiro fiasco, o confronto entre a ideia, a proposta e a repercussão na opinião pública. E o segundo fiasco é a volta dos que não foram, ou a não chegada dos que não vieram. Então, estamos diante da seguinte situação: a qualquer momento, atletas de futebol de outros países poderão dizer: nananina não, no Brasil não quero estar. Perfeito. Marcos, você lembrou do Cavani, e à tarde eu também acompanhei uma manifestação do Soares contrária à realização da Copa América nessas condições de pandemia. Bom, eu vou agora a Recife, porque o Aderval participando conosco, e logo cedinho também o governo de Pernambuco se manifestou contrário à realização da Copa América naquele estado. Aderval, tem informações adicionais sobre esse clima em Pernambuco vivido hoje? Olha, a repercussão é extremamente negativa aqui em Pernambuco. O governador Paulo Câmara, assim que surgiu a confirmação do país seria a sede, aí ele já sabe que as coisas iriam caminhar para a Arena Pernambuco, imediatamente ele soltou uma nota dizendo que, mesmo oficialmente ainda não tendo sido abordado, o governo de Pernambuco é contra, não aceita de forma nenhuma, porque os números da pandemia aqui, eles são assustadores. Então, aqui não vai ter Copa América. Graças a Deus houve essa sensatez. Agora, minha gente, vamos aprofundar
debate da seguinte ordem. Para mim, é um tapa na cara do povo o país aceitar um negócio desse. Mas eu acho que ainda tem tempo para a gente reagir, né? E acho que nós, da imprensa, temos um papel fundamental, porque agora nós vamos ter que cobrar, sim, dos nossos governadores, dos nossos senadores, dos nossos deputados federais, um posicionamento contrário. O Brasil precisa de vacina. O Brasil precisa se proteger. As mais diversas regiões deste país, né, deste continente. Você trazer para cá 500 pessoas de fora, 600 pessoas de países diferenciados que estão em condição de Covid igual ou pior à nossa, isso é uma insensatez, isso é uma irresponsabilidade que não tem tamanho. Tem um amigo meu aqui em Pernambuco que disse que a humanidade deu errada. Eu me lembrei dele quando eu soube dessa decisão. A humanidade está de cabeça para baixo, né? Então, acho que esse tipo de debate que a gente acaba fazendo aqui no nosso canal de comunicação, ele se soma, e vamos cobrar isso nas nossas regiões. Nós não podemos calar, a gente não pode aceitar, o povo brasileiro não pode se submeter a isso, independente de governo até, de que governo está lá no poder. Tomar uma decisão dessa, acatar, aceitar um negócio desse, é uma irresponsabilidade com o povo brasileiro. Perfeito. Aderval, eu não esqueci, não, e pode ser que o internauta esteja me indagando, né? Mas o Marcos não vai perguntar nada ao Aderval sobre as balas de borracha que atingiram manifestantes em Recife. Parece que 2 correm o risco de ficar cego. Daqui a pouquinho eu vou fazer essa pergunta a você, Aderval, para saber como é que foi o dia seguinte e como é que está o estado de saúde dessas 2 pessoas. Mas vamos conversar um pouquinho com o colega Léo Burlak, que está no Rio de Janeiro. Aliás, o Léo está de férias, né? E gentilmente atendeu esse convite da ABI. Mas, Léo, a culpa disso é do Paulinho, né? O Paulinho, nosso colega aqui. O Paulinho merece a gentileza. Pode botar, tá bem pago. Tá bem Foi pago. ele que botou você nessa roubada. Mas trabalhamos juntos. Um companheiro muito bom aqui do nosso canal da ABI, né? Dos programas musicais aqui da ABI, está sempre colaborando com a gente. E ele nos deu a sua indicação. Ele merece a gentileza. Obrigado, Paulinho. Está tudo em casa. Léo, está contigo. Fale para os nossos internautas da situação do Rio de Janeiro, se vai ter jogo no Maracanã. O que você apurou? Ô, Marcos, eu só queria fazer um contraponto aqui a uma fala sua na sua abertura, que você fala assim, a notícia que surpreendeu o mundo. Vou ser muito franco contigo, eu acho que não surpreende ninguém, porque desde a primeira hora da pandemia, o governo federal sempre se mostrou muito favorável ao andamento normal do futebol, e sempre foi muito transparente, inclusive, isso ninguém pode falar, eles sempre defenderam isso com muita clareza e transparência. O governo federal é absolutamente alinhado com a CBF, e é bom pontuar também que todos os últimos governos, cada qual à sua maneira, estiveram caminhando lado a lado com a CBF. Então, honestamente, não me surpreende. Não me surpreende mesmo. O que eu acho que pode acontecer aqui no Rio, que já está havendo essa questão da final ser no Maracanã, e aí, muito curiosamente, pipocou no meu WhatsApp, no minuto que você passou a bola para mim, o Lauro Jardim acabou de dar uma nota aqui, do Eduardo Paes, em off, né, para os famosos interlocutores, disse que duvida muito que a Secretaria de Saúde vai dar ok para um jogo desse no Maracanã com público. A questão aqui, eu acho que é com público, porque a gente está tendo jogo do Flamengo, jogo do Fluminense, jogo do Vasco, jogo do Botafogo, no Sul tem jogo do Inter, jogo do Grêmio, todo mundo está jogando. Eu acho que o debate aqui é a questão do público, né, se a gente vai abrir essa exceção, e, além disso, o que me chama muita atenção é o Brasil abraçar uma responsabilidade que não era sua, né? O Brasil
compra aí um abacaxi danado, abraçando uma responsabilidade, né, de outros, né, que já se disseram impedidos, incapazes de fazer. Eu acho que esse é o debate interessante. Qual o custo disso? Quais são as razões disso? Tem a questão dos direitos de transmissão envolvidos. Hoje a gente sabe que a Copa América é do SBT, não é da Globo. A gente sabe que existe toda uma questão do governo, com o Globo, ministro das Comunicações, com a família do Silvio Santos, enfim, tem todo um caldo aí que a gente tem que levar em conta para fazer as ponderações devidas. E só para arrematar mesmo, para tocar a bola com todo mundo, eu acho que o que pode acontecer aqui no Rio é uma certa bola dividida também, porque o governo estadual ele é mais chegado, vamos dizer assim, na presidência. Então, talvez o governo estadual puxe para um lado, a prefeitura puxe para o outro, e a gente tem aí, na verdade, uma verdadeira guerra política, né? Assim, apenas com o futebol sendo ali um cenário de fundo, um pano de fundo. Mas agora eu acho que a gente tem que aguardar mesmo. Existe um custo muito alto de você abraçar a Copa América agora, digo, seja para o prefeito aqui do Rio, seja para o prefeito de Belo Horizonte, para quem quer que seja. Eu acho que a gente... você ressaltou, estou de férias, mas você olha o Twitter, os amigos mandam coisa, quase que unânime que existe uma gritaria contrária, né? Todo mundo contra, né? Para resumir bem. Então, eu acho que tem muita água para rolar. E vocês mesmos ressaltaram que tem uma nota de pouco tempo da Casa Civil, já deixando meio, não é bem assim, pode ser que não. Talvez os caras avaliem o tamanho do risco e pulem fora também, sabe? Então, acho que tem muita água para correr ainda. Léo, você foi preciso, realmente. Eu exagerei na minha abertura, mas, na verdade, eu me senti muito surpreendido, porque esse negócio não pode acontecer. Nessa Copa América tem que ser suspensa do calendário, não tem motivo para acontecer isso agora, né? Então, mas realmente, eu acho que eu extrapolei na minha observação aqui, e você observou bem. Leonardo, em Porto Alegre, sabe-se que há assim como em outras cidades, na maior parte das cidades brasileiras, o presidente Bolsonaro teve uma votação expressiva, né, com grandes manifestações, aqui no Rio, São Paulo, enfim, todas as capitais, à exceção de algumas capitais do Nordeste, mas a identificação, né, essa relação com o eleitor, né, com o voto ao Bolsonaro, em Porto Alegre, isso ficou muito, muito evidente. A que você atribui, né, essa reação, essa negativa da prefeitura? Houve manifestação através das redes sociais? O que determinou essa rápida posição contrária à realização da Copa América em Porto Alegre? Bom, Marcos, eu acho que a gente viu no último sábado, embora alguns veículos de imprensa tenham esquecido, né, de noticiar as manifestações contra o governo durante o último sábado, houve uma presença maciça aqui em Porto Alegre, até mais do que eu imaginava. E outra coisa também, o governador Eduardo Leite não é alinhado com o governo do Bolsonaro, se mostrou-se um crítico, muitas vezes, da condução da pandemia, e o governador, inclusive, até eu separei aqui a fala que eu encontrei na notícia, o que ele falou, ele disse a realização da Copa América seria inoportuna e inconsequente. Ele falou bem isso hoje, através de uma nota que ele mandou logo que saiu a notícia, e falou que o Estado não foi procurado nem pela Confederação Brasileira de Futebol, nem pela Confederação Sul-Americana, e disse que, se fosse procurado, conversaria, mas não era favorável à realização da Copa América aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, mais precisamente. O presidente do Grêmio, também, Romildo Bolzan, se mostrou contrário a ceder a arena para a realização dos jogos, pois em 2019 a sede da Copa América aqui em Porto Alegre foi a Arena do Grêmio.
Mas o que pipocou nas últimas horas é que amanhã há uma reunião entre o presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, e o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo. Dizem que essa reunião não estava agendada e eu acredito que o presidente Alessandro Barcelos do Internacional não vai querer ceder o Beira-Rio para a disputa da Copa América, ainda mais com o Internacional disputando Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro nesse meio todo. E até mesmo porque o prefeito Sebastião Melo, após, no início da tarde, ter se mostrado inclinado a conversar para receber a Copa América, após a chuva de críticas que recebeu, especialmente nas redes sociais, nas últimas horas, ele, há cerca de uma hora, voltou atrás, dizendo que o que, na verdade, ele fez foi colocar a cidade à disposição, mas para conversar, para que tudo fosse feito de acordo com as medidas de isolamento que são adotadas aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E tem um outro agravante, que as UTIs voltaram a ter uma lotação com mais de 90%, ou no mínimo 90% aqui no Rio Grande do Sul na última semana, e tem a questão também que aqui, pelo frio, né, por essa época do ano, começam as doenças de inverno e naturalmente acaba subindo a ocupação das UTIs.